Agora eu vou pedir para a gente mostrar o mesmo gráfico que a gente fez em relação ao suco de laranja, ao mercado de carnes, porque aí eu convido o André Vasconcelos para a nossa conversa. Mas só essa primeira tela, viu, gente? Tinha preparado outras, mas pelo avançar da hora. Olha só, Estados Unidos são o segundo maior mercado de exportação de carne bovina. Muito menor que a China. A China são quase 6 bilhões de dólares e Estados Unidos 1 bilhão e 250 milhões, 10,5%, a China 46% da exportação de carne bovina do Brasil. Mas mesmo assim, obviamente, tem um impacto. André Vasconcelos, diretor de estratégia da Fictor Alimentos, que é uma empresa brasileira com foco, enfim, tem um portfólio grande de produtos, mas tem muito foco em empresas de alimentos, também carne bovina, suína, de frango, pescados, né? Muita coisa aí. Vamos falar, acho que a carne bovina talvez seja a principal afetada e os pescados. André, deixo para você responder essa pergunta, mas fala um pouquinho do impacto nesse setor também, né? Você acompanhou de suco de laranja, o mercado de carnes, mais ou menos 10%, né, 12% para os Estados Unidos, mas tenho certeza que tem um efeito grande aí nas exportações. Olá, Amanda, bom dia. Um prazer estar com você e toda a audiência do Mercado Aberto. Bem, como você disse, a Fictor Alimentos ela é uma companhia que centraliza nossa atuação no setor de proteína animal, tendo uma estratégia baseada em aquisições de ativos estressados, com forte potencial de geração de caixa. Nos últimos meses, de uma maneira geral, os Estados Unidos passaram a impor essa alíquota de importação entre 10% e 50%, que, sem sombra de dúvida, pegou todo mundo de surpresa, né? Os americanos são nosso segundo maior parceiro comercial e o tarifaço deve, sem sombra de dúvida, impactar setores estratégicos da nossa economia, sobretudo o agronegócio, o setor de atuação da companhia, o alumínio e o aço. São setores também que devem sofrer com essa escalada de uma guerra tarifária. Sem dúvida, uma medida drástica com efeitos imediatos, inclusive para a nossa economia local. André, para vocês, como é que é essa história de desvio de comércio, né? Porque a gente viu que para o suco de laranja, ele falou que é difícil a médio prazo, não é uma coisa automática, depende de renda, depende da indústria, também se tem uma rede de distribuição, de envase, de varejo, é algo um pouco mais complexo. Como é que é isso para o setor de carnes? Você consegue fazer essa diversificação de mercados, essa rotação do comércio rápido ou não? Bem, para as empresas com uma vocação exportadora como a nossa, né, entre outras empresas do agronegócio, a gente observa que há algumas frentes simultâneas em curso nesse momento. Enquanto ocorre esse relacionamento diplomático institucional, que é desenvolvido pelo governo federal brasileiro, temos, por exemplo, uma primeira opção, que é um redirecionamento e uma priorização de exportações para outros mercados, como a União Europeia, a América Latina e a Ásia, visando absorver esse excedente de mercado americano, o que ajuda, de uma certa forma, a mitigar esse choque. Uma outra maneira interessante, alternativa também a essa exportação ao mercado norte-americano, é um modelo híbrido de produção, né? Por meio de estudos de operações co-pack ou joint venture nos Estados Unidos, no próprio território americano. Assim, seria possível, no médio prazo, tá, Amanda? A gente não fala de curto prazo nesse momento, é que os empresários brasileiros possam minimizar esse impacto, né, da exposição tarifária ao montar localmente o produto, ou seja, no território americano. Mas, independente das alternativas que são adotadas, especialmente quando a gente fala de companhia aberta, é fundamental ajustar a estratégia desse relacionamento com os nossos investidores, até porque realmente todos foram pegos de surpresa, mas a mensagem é clara, né? Em contexto atípico, como passamos recentemente pela gripe aviária e agora pelo tarifaço norte-americano, continuamos pautados pela transparência total. Vocês, qual que é o cenário principal hoje da Fictor, André, para o tarifaço? Ele deve entrar, deve ser implementado a partir de 1º de agosto? Vocês estão se preparando para o pior cenário? Ou você ainda acha que tem um tempo para a diplomacia agir? Bem, como parte do setor produtivo nacional, Amanda, a gente acompanha com muita atenção os desdobramentos políticos e institucionais. E aguardamos, sem sombra de dúvida, aí uma resolução eficaz para evitar, de fato, ou pelo menos minimizar os danos para a economia brasileira, sobretudo para o agronegócio. Mas é um ponto importante para a gente pensar, né? Um ato desse envolvendo tributos, ele tem uma vigência imediata, inclusive do nosso próprio Poder Executivo. Não está sujeito àquele princípio de anterioridade tributária. Então, é um ponto importante para a gente trabalhar o aspecto diplomático, institucional, pensando também
nas possibilidades que a própria entrada em vigor possa acarretar para a nossa empresa. Qual o impacto que isso terá, por exemplo, se a tarifa entrar em vigor? Eu sei que o Biapaba não quis aventar esse cenário pior, mas você não é exatamente representante setorial. Então, assim, o que dá para a gente falar de impacto na receita dessas empresas imediato? Porque, como você mesmo lembrou, a tarifa passa a vigorar dia 1º de agosto, muda, né? De repente, todo o planejamento que aquela empresa tinha feito muda. Então, a gente pode ter perdas relevantes nesse setor no segundo semestre, por exemplo? Bem, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente pensa na cadeia de suprimentos como um todo, uma não compra pela parte, né, do mercado consumidor estrangeiro, isso já impacta a aquisição de insumos, os investimentos em planta, em todo o parque agroindustrial, industrial de maneira geral. Então, a simples ameaça, isso já tem um impacto importante no curto prazo. É um famoso efeito chicote, tá, Amanda? É claro que se a gente tiver a reversão dessa suposta, né, entrada em vigor de uma deliberação de tarifa, que, como você própria diz, né, pode ser até com um caráter de embargo próximo disso, isso é um ponto importante para a gente pensar, né? Hoje, o impacto já existe, é um impacto imediato, mas o nosso olhar é sempre no médio e longo prazo para tentar reverter isso e mitigar risco. Como a gente é uma companhia aberta, é difícil prever algumas situações quando envolve o setor macroeconômico, tá? Mas, sem sombra de dúvida, isso vai impactar aí uma geração de receita, especialmente as receitas que são vinculadas a dólar, e vai também provocar, né, ter alguns reflexos, inclusive internos, né, ao próprio consumidor brasileiro, porque esse produto vai ter que escoar internamente, vou ter uma pressão maior sobre o preço dos alimentos internamente, com essa perda de competitividade no mercado norte-americano. Então, isso de alguma maneira deve, aí, pelo menos no curto prazo, baratear temporariamente os alimentos, mas com risco de redução de oferta futura se o setor desestimular investimentos. E outro risco importante, Amanda, que vale considerar também, é o próprio risco de desemprego e desaceleração econômica, né, em cadeias exportadoras. Pois as empresas que dependem das exportações para os Estados Unidos, como a agroindústria, como é o nosso caso, cooperativas, frigoríficos, processadoras de alimentos, podem reduzir turnos de produção, congelar contratações e enxugar investimentos planejados também.